Olá, seja bem-vindos a você que está sintonizado aqui no canal Backstage Editorial. Esta é uma iniciativa da Bremen Editora para falar um pouco sobre o processo de edição e publicação de um livro antes que ele chegue às suas mãos. Eu sou Iron Júnior, diretor da Bremen Editora. Trabalho há 30 anos no mercado editorial, ajudando e orientando autores independentes a publicarem as suas obras. A ideia deste canal é trazer dicas para autores e escritores iniciantes. Quero trazer a experiência de autores já publicados, contando como foi sua jornada até a publicação de sua obra. Quero falar também com editores e profissionais da área como designers, capistas e ghostwriters de como publicar um livro atraente e envolvente. Se você é um escritor de primeira viagem ou mesmo um apaixonado por livros, tenho certeza que você terá muitos insights através do nosso canal Backstage Editorial. Antes de iniciar o nosso episódio piloto, quero aproveitar para fazer um merchan e apresentar os lançamentos recentes da Bremen Editora em 2024. No início do ano, lançamos o livro Maitê, o Velho e o Chico, do autor Paulo PC, que narra sua incrível viagem de bicicleta percorrendo as margens do Rio São Francisco, desde sua nascente em Minas Gerais até a Foz, no estado de Alagoas, quando o rio encontra o mar. Em seguida, lançamos o livro Denúncia, o Preço da Injustiça, da autora Minerva, que descreve a história real do produtor de cinema Everton Matti, que após ser acusado injustamente, passou 7 meses trancafiado em um presídio no Rio de Janeiro. Na categoria de e-books, lançamos os livros Mulheres que não geram em vão e Aceitação, ambos da autora Cristina Carvalho, que traz um estudo baseado nas palavras bíblicas, orientando as mamães de primeira viagem com palavras de encorajamento para enfrentarem este período de gestação. Outro e-book lançado pela Bremen foi o Você é um Imã, da autora e psicoterapeuta M. Joy Hartz, que à luz da ciência explica como devemos manifestar o que queremos de melhor para nossas vidas. Por último, temos o lançamento do livro impresso 777, 7 Povos, 7 Pedras e 7 Chakras, do autor estreante Everton Lamartine Matti. Em seu livro de aventuras, ele narra a saga de 2 gaúchas que viajam ao Brasil em busca das 7 pedras. Se você gostou de um desses títulos, corre lá no nosso Instagram, @BremenEditora, ou no site bremeneditora.com.br/loja e saiba como adquirir o seu exemplar físico ou digital. E lembrando, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @BremenEditora, e aqui também no nosso canal Backstage Editorial. Nesse episódio de estreia, quero falar com vocês sobre escrita e público-alvo. Neste tema, vamos discutir sobre a importância do escritor entender qual o leitor ele quer alcançar com seu livro e como uma redação apropriada pode interferir na mensagem e no contexto de uma obra. Para falar sobre este tema, quero usar como exemplo o livro Em Qual Sequestro, do autor Pedro Paulo de Souza, lançado aqui pela Bremen em 2010. Este projeto tive o privilégio de coordenar desde o início até a sua publicação. Aproveito aqui para divulgar este título, que é o mais vendido da editora. Se você ainda não leu, corre lá no nosso site e adquira o seu exemplar com frete grátis para qualquer cidade do Brasil. Lembrando que além do livro Em Qual Sequestro, os demais que já citei aqui, como O Preço da Injustiça, Maitê, o Velho e o Chico e o 777, também estão lá no nosso site com frete grátis para qualquer cidade do Brasil. Basta você acessar a nossa loja ou através de pedidos pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp. Então corre lá e garanta já o seu. Então pessoal, vamos falar sobre escrita e público-alvo? Mas Júnior, que lorota é essa de público-alvo para o livro? Me explica isso direito. Ok, vamos lá. Do mesmo jeito que uma empresa precisa entender o seu consumidor para lançar um produto de qualidade
O livro segue a mesma lógica. E mais, um livro precisa despertar interesse, prender a atenção do leitor, para que ele seja indicado por amigos ou recomendado pela crítica. E quando falo de interesse, não me refiro apenas a uma capa bonita, bem elaborada, que desperte desejo de compra. Não é isso. A capa é muito importante, porém, a grande sacada é a forma como você vai contar a sua história. Seja ela uma biografia, um romance ou seu método de aprendizagem, não importa. Saiba como contar a sua história. É como sempre digo aos escritores, não basta ter uma boa história se você não sabe como contá-la, de forma envolvente, com uma narração simples, objetiva e clara, para que o máximo de leitores consigam absorver o que você está escrevendo. E um erro muito comum que vejo são escritores que adoram utilizar palavras rebuscadas em seus textos. Querem falar bonito ou, no caso, escrever bonito, em busca de uma redação culta que será aplaudida e comentada por intelectuais. Gente, isso é uma grande bobagem. Escrever para buscar reconhecimento externo de pessoas direcionadas pelo próprio ego não vai vender o seu livro. Você acha que o intelectual orgulhoso, vaidoso, vai falar bem de uma obra concorrente? O desejo de todo autor não é vender livros? Pense sobre isso. O leitor não quer interromper a leitura toda hora para consultar uma palavra rebuscada no dicionário. E outra coisa mais importante, se você deseja que seu livro tenha o maior número de leitores possíveis, saiba como chegar até eles, pois são eles que vão consumir a sua obra. E a porcentagem de intelectuais que poderão, repito, poderão vir a adquirir o seu livro é um número muito pequeno, insignificante, eu diria. Diferente da quantidade de pessoas que buscam a leitura como forma de entretenimento, para aprimorar seus conhecimentos, abrir novos horizontes, conhecendo a experiência de outras pessoas que já viveram ou vivem o que ele está passando naquele momento. Percebe a importância de um livro bem escrito? Como a redação correta e no tom adequado ao que você quer transmitir é importante? Com o livro da Encol aconteceu algo que ilustra bem o que estou dizendo aqui. Fui convidado pelo autor Pedro Paulo de Souza a ler o esboço do livro e tecer comentários a respeito. Confesso que fiquei lisonjeado com o pedido, pois a ideia inicial era que eu cuidasse apenas do projeto gráfico e a publicação da obra. Eu, que desde garoto tinha uma admiração por aquela empresa, que em seus comerciais impressos ou na TV transmitia uma ideia de requinte e inovação, e sempre que visitava Goiânia ou Brasília e observava os canteiros de obra da construtora, com aqueles tapumes seguindo uma comunicação visual bonita, sofisticada e forte, não conseguia acreditar que a quebra daquela empresa teria se dado por má gestão, como divulgava a imprensa noite e dia. Era difícil de entender aquele trágico desfecho. E na minha cabeça, sem conhecer a história, algo me dizia que por trás daquela falência havia um escândalo maior que não vinha a público. E era isso que eu desejava encontrar naquele esboço de livro, para entender o que se passou nos bastidores da falência. Com essa expectativa em mente, eu aceitei ler o esboço e dar minha humilde opinião ao autor. Apaixonado que sou por biografias e romances, comentei com Pedro Paulo, na oportunidade, sobre a biografia que havia lido e que, por coincidência, ele também conhecia. Era o livro Chateau, o Rei do Brasil, do escritor Fernando Moraes. Quem não leu este livro, eu indico, pois além de contar a história de Assis Chateaubriand, o livro demonstra o porquê que a comunicação é considerada o quarto poder. Quem gosta deste tema, vale a leitura das 700 páginas do livro. Mas, voltando aqui ao caso da Encol, eu jamais imaginava participar de um projeto como aquele. Ainda mais, tendo que dar minha avaliação sobre. Mas, enfim, aconteceu. Agora, peço que você que está me ouvindo faça o seguinte exercício de imaginação. Uma empresa de construção civil que se tornou a maior do Brasil e da América Latina. No ano em que foi decretada sua falência, em 1997, ela tinha uma carteira de 45 mil clientes ativos, ou seja, clientes que haviam comprado seus imóveis na planta e que provavelmente não iriam recebê-los, como dizia a imprensa. Tinha 25 mil funcionários diretos com carteira assinada e ainda
350 empreendimentos em execução simultânea em todas as capitais do Brasil, além de algumas cidades do interior. Ou seja, essa construtora se relacionava com empresas de todos os tamanhos, com governos estaduais, com o governo federal, com bancos, investidores e mais. Naquele período, ela estava sob o holofote da imprensa nacional, que sem dó nem piedade massacrava a marca da empresa e seus diretores. Com esse quadro em mente, agora quero que você, escritor, me diga de que forma você deveria descrever a história da empresa em um livro. Pergunto, você utilizaria um texto rebuscado, culto, com figuras de linguagem para deixar a redação romanceada? Ou você tentaria uma redação mais simples, clara, descrevendo fatos e acontecimentos respaldados por documentos e evidências que demonstrassem o que de fato havia ocorrido ao longo do tempo? Certamente você optaria pela segunda opção, correto? Porém, o esboço que li sobre o que havia levado a Encol à falência estava escrito de forma poética, romanceada, fazendo analogia da empresa com uma árvore grande, no caso, o Jequitibá, se não me falha a memória. Embora muito bem escrito e com uma analogia interessante da árvore que cresce, dá sombra, frutos para quem está ao seu redor, mas quando cai ela destrói tudo à sua volta, essa redação poética não transmitia a seriedade e a grandeza do que foi aquela empresa. Ela estava inapropriada para tratar de um assunto tão complexo e de interesse público, pois não havia uma cronologia, um roteiro pré-definido a ser seguido, mencionando como a empresa havia se tornado referência no mercado, descrevendo suas inovações e conquistas, como havia superado os planos econômicos e sucumbido no plano real. Que tudo aquilo precisava ser dito, porém, para o público em geral, ou no caso, o leitor comum. Foi então que sugeri ao autor rever aquela redação, mudando o tom da escrita para uma comunicação mais simples, objetiva, respaldada por fatos e documentos contando a história da empresa. Como ela surgiu, onde, em quais condições se desenvolveu, enfim. Expliquei que dentro de 10, 30, 40 anos depois, o livro ainda seria uma fonte de consulta para engenheiros, estudantes e empreendedores. E que quem lesse aquele livro no futuro precisava entender o que foi aquela empresa, os desafios que ela enfrentou e superou para chegar onde chegou. Que só depois de relatar tudo isso é que os bastidores da falência deveriam ser descritos seguindo a mesma lógica, o mesmo tom de narração. E assim foi feito. Com um roteiro definido, com todo o acervo de documentos, fotos e artigos que falavam da empresa em mãos, estudei todo o material, criei um roteiro de como a história seria contada, para depois iniciar uma bateria de entrevistas com o autor. Definimos o título como Encol Sequestro, Tudo o que Você Não Sabia. E lançamos o livro em 2010, em Goiânia, pela Bremen, uma vez que nenhuma editora para quem apresentei o livro foi autorizada a lançar a obra. Mas isso é outra história. Hoje, passados 14 anos do lançamento do livro, com mais de 10 mil cópias vendidas em todo o país, acredito que o tom dado à narração dos fatos foi assertivo. Os feedbacks que recebemos dos leitores, quase todos foram unânimes em dizer que eu comecei a ler o livro e não consegui parar. Queria saber mais qual era o desfecho. Outros ainda disseram: nossa, o livro é de fácil entendimento, uma leitura agradável e envolvente. Então, você, querido escritor, preocupe-se com o leitor. Escreva pensando no leitor. Se ele vai entender a sua mensagem, se ela está clara o suficiente para que qualquer pessoa com qualquer nível de instrução entenda, desde um CEO de uma grande empresa até o funcionário do chão de fábrica, ou um motorista, ou um corretor de imóveis. Não importa. E mais, deixe sua narração interessante, que é diferente de culta ou intelectual. Isso não vem de livros e não agrada os leitores. Agora chegou a hora que os leitores adoram. Como estamos falando de livros, não poderia deixar de ler para vocês trechos do livro Encol e demonstrar como ficou a redação em 2 momentos. No primeiro, descrevemos os sentimentos atordoados e as percepções do autor quando estava foragido. Ouça.
A fuga, março de 1999. 2 dias antes da divulgação da falência da Encol, saí de Goiânia a fim de me resguardar do assédio da imprensa. Eu precisava ficar sozinho para reorganizar os pensamentos que fervilhavam em minha cabeça. Era fundamental encontrar respostas sobre tudo o que havia acontecido, e aquele não era o momento para declarações e entrevistas. Por isso, fui para a fazenda do meu irmão César, localizada no leste do Mato Grosso. No segundo dia em que lá estava, 16 de março de 1999, eu aguardava ansioso o início do Jornal Nacional, pois seria anunciada a falência da Encol. Eu queria ver o que diriam sobre a empresa e quais as especulações que seriam formuladas sobre o assunto. Eu esperava a comprovação pela TV do que já sabia, mas me recusava a acreditar. A Encol havia mesmo chegado ao fim. Fim de mais de 3 décadas de trabalho e sonho. Mas o anúncio da falência veio acompanhado de outra terrível notícia pronunciada pelo apresentador William Bonner. Decretada a falência da Encol e decretada também a prisão do acionista majoritário Pedro Paulo de Souza. Ao ver meu retrato sendo divulgado no Jornal Nacional sob aquelas circunstâncias tão pavorosas e injustas, me desesperei. Em estado de choque e sem conseguir formular qualquer palavra, saí em disparada para a casa-sede onde se encontrava meu irmão. Sentindo-me um marginal, pedi ao César que me tirasse daquele local imediatamente. Na minha cabeça só via a imagem de viaturas policiais cercando a fazenda para me prender. A cada instante que se passava, eu ficava mais atordoado com a situação. Apreensivo em me ver naquele estado, o César me pediu calma, pois ele também não conseguia raciocinar sob aquelas circunstâncias, mas concordou que eu deveria ir para outro lugar, pois ali não era mais seguro. Mais calmo do que nós dois, seu genro Aderbal Caiado resolveu nos ajudar e propôs que eu fosse para sua fazenda, próxima à cidade de Americano, no interior de Goiás. Em todo o percurso, fiquei apreensivo com medo de que a polícia já soubesse do meu paradeiro, pronta para me capturar. Como eu poderia estar sendo procurado como um bandido? Quando cheguei à fazenda, outra complicação. Era uma propriedade muito afastada e de difícil acesso, isolada de tudo. Ali sozinho, eu não teria condições de me comunicar com Goiânia. O desespero tomava conta de mim. Fiquei lá por um curto período até que o Aderbal conseguisse outro lugar, também no estado de Goiás, em que eu pudesse ficar. Nessa nova estadia, ele explicou minha situação ao proprietário, afirmando que tudo aquilo seria por pouco tempo, só o prazo de alguma providência legal ser aceita pela justiça. Ali, finalmente pude entrar em contato com minha família e falar com o meu advogado, Dr. Vanderlei de Medeiros. Ele então comunicou-me a providência de um habeas corpus e, pedindo calma, orientou-me a permanecer onde estava. Aceitei o seu conselho. Fui muito bem acolhido por todos naquela fazenda, porém, assustados com o que poderia acontecer e com o receio de serem envolvidos como cúmplices, 3 dias depois, pediram que eu me retirasse de lá. Sem estrutura emocional para decidir qualquer coisa, profundamente abalado, assustado e envergonhado, deixei que o Aderbal novamente conduzisse tudo. E naquele mesmo dia, ele providenciou um avião monomotor para me levar a outra fazenda no interior do Tocantins. Essa fazenda pertencia a Emival Caiado, que me recebeu com total cordialidade, oferecendo todo tipo de apoio nos 40 dias que lá fiquei. Todas as vezes que ele visitava a fazenda, sempre me levava mantimentos e artigos de primeira necessidade. Sua preocupação com meu bem-estar foi tanta que, percebendo minha profunda tristeza e agonia com o ócio, providenciou uma atividade junto aos seus funcionários para que eu pudesse me desligar dos fatos e reagir. Eu passei a auxiliar na construção de uma pequena barragem. Foi um trabalho que me fez muito bem, pois pude ocupar minha mente, esquecendo um pouco tudo o que estava acontecendo. Assim,
Além de trabalhar na barragem, eu lavava minhas roupas, arrumava a casa e cozinhava. E nas inúmeras noites sem dormir, eu passei a ler a biografia de Assis Chateaubriand, Chateau, o Rei do Brasil, de Fernando Moraes. O livro foi um ótimo companheiro, eram mais de 700 páginas, cuja leitura administrei para não precipitar e ficar sem fazer nada nas noites de insônia. Mesmo com todas essas atividades, eu me sentia muito só, e o isolamento se agravara pela dificuldade em manter contato com o meu advogado ou a família, pois lá não tinha telefone. Havia apenas um radiotransmissor que não supria a minha necessidade e ansiedade por notícias. Eu tinha grande esperança de que o habeas corpus me fosse concedido e eu pudesse voltar para casa e retomar minha vida. Quanta ilusão! Minha vida jamais seria a mesma. Perceba que fizemos referências a lugares, situações e momentos que o personagem, no caso o autor, viveu, descrevendo-os através de uma linguagem simples e envolvente, despertando a curiosidade e o interesse do leitor. Agora, em um segundo momento, tratando de assuntos mais técnicos, ouça como ficou a narração dos fatos. Capítulo 9. O não do pool de bancos. Ao calcionar minhas ações e ter que me afastar do comando da Encol, não foi permitida a minha participação nas negociações com o pool de bancos. Toda e qualquer decisão relativa a este assunto deveria ser tratada pessoalmente com o representante legal da empresa, o presidente Jorge Washington de Queiroz e o diretor financeiro Antônio Alberto Mazzali. Com todas as garantias para ser formalizado em abril de 1997, precisávamos de um aporte no pool de 405 milhões de reais para dar continuidade a todas as obras. Porém, Edson Soares, o líder do processo, que no início requisitou ao pool um aporte de 600 milhões de reais, em 3 meses aumentou esse valor para 1,8 bilhão de reais sem qualquer justificativa. Com isso, os bancos começaram a suspeitar daquela negociação. Ao caminhar desse processo, soube através da imprensa que estava acontecendo vários impasses. Entre eles, a insatisfação do Banespa em aceitar o valor de 300 milhões de reais que deveria ser empregado por ele naquela operação. O diretor de crédito daquele banco, Paulo Renato dos Santos, chegou a antecipar para a Folha de São Paulo que havia enviado uma carta ao grupo de coordenação do pool de bancos, informando que desistiria da composição porque a quantia que estava sendo solicitada ao Banespa representava 1/3 de sua carteira de créditos, e o banco estudava oferecer uma quantia equivalente a 87 milhões de reais para a Encol. A princípio, achei estranho aquele valor altíssimo pedido somente a um banco, sendo que 30 instituições bancárias constituíam aquele pool. Mas como eu não tinha detalhes do que realmente acontecia, despreocupei-me acreditando que as negociações estavam em boas mãos de Edson Soares e Jorge Washington. O que eu não imaginava era que tudo era um plano para que os dois juntos interferissem diretamente na gestão desses recursos, tendo o comando da empresa nas mãos. Devido aos valores altíssimos exigidos naquela operação, não só o Banespa, como o Bradesco e BCN, passaram a dar sinais de que abandonariam a composição do pool de bancos. E no dia 19 de agosto de 1997, esses 3 bancos, descontentes com aquelas exigências, não compareceram para a assinatura do acordo. Após a saída oficial destes, os demais bancos, duvidando também da viabilidade das negociações, desistiram da composição, fazendo com que o prometido e anunciado pool de bancos para financiar a Encol não se concretizasse. No dia 2 de setembro de 1997, através da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo, explicou em depoimento que havia deixado o pool de bancos por suspeitar do valor do aporte solicitado. Disse ele: quando começamos a discutir essa questão em abril de 1997,
se falava em algo em torno de 600 milhões de reais. Hoje, mais precisamente na quinta-feira passada, tivemos uma reunião no Ministério da Justiça, onde a empresa nos passou um documento no qual está colocado que a necessidade para concluir as obras em andamento seria de 1,8 bilhão de reais. Então, no espaço que provavelmente não chega a 90 dias, pulamos de 600 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais? Com tudo isso, ficou evidente que a quantia solicitada pelo Banco do Brasil fora a causa do fracasso das negociações. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio do canal Backstage Editorial. Espero que você tenha gostado e que se sinta inspirado a tirar o seu projeto da gaveta e escrever o seu livro. Nos próximos episódios, quero trazer, além dos autores da Bremen para falar sobre os seus livros, convidar também um editor e um ghostwriter para trazer sua expertise sobre o mercado. Se você quer ouvir sobre algum assunto específico, deixe seu comentário aqui embaixo que, na medida do possível, vamos gravando a respeito. Muito obrigado pela presença, espero que tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe com seu amigo que adora livros. Um forte abraço e até a próxima.